Olá, amigos, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Queria, nesse momento, agradecer a você que acompanha o nosso trabalho e entrar um pouco também nessa polêmica relacionada à Copa América no Brasil. Afinal de contas, desde que o presidente da República disse sim à realização da Copa América no Brasil e autorizou a Conmebol a conversar com a CBF, já definiu que vai ter Copa América no Brasil, passou então a haver toda uma hipocrisia, uma demagogia em torno do assunto. A manifestação de autoridades de esquerda, como por exemplo o PT, que entrou com ação no STF para barrar a competição no Brasil, Renan Calheiros, que chegou a batizar a competição de a Copa da Morte, profissionais da Globo, diversos deles, mas principalmente os dois principais narradores, o Luiz Roberto e Galvão Bueno, teceram duras críticas à competição. O Luiz Roberto, por exemplo, chegou a chamar de porcaria a Copa América e criticou duramente a realização da competição aqui no Brasil. Galvão Bueno também não ficou atrás em suas duras críticas. É importante lembrar que ontem mesmo o Galvão Bueno narrou o jogo entre Brasil e Equador pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que obedece aos mesmos critérios da Copa América que eles criticam. Luiz Roberto, por exemplo, gravou chamadas do Campeonato Brasileiro da Série A desse ano, chamando de o melhor e mais difícil campeonato do mundo, que ano passado o Flamengo, numa arrancada sensacional, foi campeão, e na outra chamada, quem será que vai brigar na parte de baixo da tabela? O Sport escapou na última rodada, ou seja, e patrocinando e divulgando o Campeonato Brasileiro da Série A, que obedece também a protocolos rigorosos de saúde para sua realização. Então, eu respeito quem é contra a realização do futebol, mas tem que manter coerência. Se é contra a realização do futebol, tem que ser contra a realização de toda e qualquer competição. Copa América, Libertadores da América, Sul-Americana, Brasileiro, estaduais. Respeito esse tipo de posicionamento. Agora o que você não pode é ser seletivo. Você é contra a realização da Copa América, sob a alegativa de que pode trazer prejuízos à saúde pública, em tempos de Covid, é um desrespeito, é um assinte, é um tapa na cara da sociedade. Você tem esse discurso com relação à Copa América. Mas aí divulga e patrocina o Campeonato Brasileiro. Então está faltando coerência. É o show da hipocrisia. Por exemplo, final do Campeonato Paulista transmitido pela Rede Globo. Nós tivemos mais de 30 mil pessoas, torcedores do São Paulo, nos arredores do Morumbi, para comemorar o título da competição. Como a Globo transmitiu o Campeonato Paulista, em nenhum momento ela se pronunciou sobre essa aglomeração em tempos de Covid-19, o risco que isso trouxe para a saúde pública lá em São Paulo. O prefeito de São Paulo, o Dória, a princípio se pronunciou a favor da realização da Copa América, queria inclusive sediar jogos da Copa América em São Paulo. 6 horas depois ele já mudou de opinião, que mostra a politicagem envolvida em meio a essa situação. Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos tendo a realização, tivemos no ano passado o complemento do Campeonato Brasileiro e campeonatos estaduais que terminaram esse ano, o reinício dos estaduais, agora o reinício do Campeonato Brasileiro, e um detalhe que é importante que se frise. No Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D, os jogadores treinam e nas folgas vão para casa. Após os jogos, nas suas folgas, vão para casa. Na Copa América, não. É diferente. As delegações ficam em seus hotéis, em cada capital, saem para os centros de treinamento, de lá para os hotéis, dos hotéis para os jogos. E em cerca de 30 dias no máximo, a competição termina, sendo que nem todas vão até o final. Após os 3 primeiros jogos, a primeira fase classificatória, metade dessas seleções viajam de volta para os seus países. Tem mais um detalhe, não vai ter presença de público, jogadores e comissão técnica devem estar vacinados, ou seja, é uma das competições mais seguras do mundo. Aí eu pergunto, onde é que estavam esses hipócritas, por exemplo, como o Renan Calheiros, como esse pessoal do PT que entrou com ação no STF para barrar a competição, quando tivemos a realização da final do Campeonato Paulista e a aglomeração em frente ao estádio do Morumbi? Onde vocês estavam preocupados com a saúde pública, se são contra a realização de competições esportivas, como a Copa América, que é uma competição que é dentro de todo um criterioso e rigoroso protocolo de saúde. E os senhores não, em nenhum momento, quiseram, por exemplo, barrar o Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C e D, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Será que existe aí realmente a preocupação com a vida, com a ciência e com a saúde pública? Ou estariam envolvendo a velha politicagem em meio a essa situação? Por conta do Covid, quer dizer, o Covid pega com jogadores da Copa América, vindo de outros países, é um risco para o nosso país em tempos de pandemia, é um tapa na cara da sociedade. Mas a realização, por exemplo, do Campeonato Paulista não é, do Campeonato Brasileiro não é. Muita hipocrisia. Amigos, em relação à Rede Globo, o que está acontecendo é o seguinte,
Eles perderam o direito de transmissão da Copa América, que agora pertence ao SBT, perderam os direitos de transmissão da Libertadores, que também pertence ao SBT. Então essas competições, o Covid realmente pode prejudicar a saúde das pessoas, dos jogadores, é uma preocupação com a saúde. Mas o Campeonato Brasileiro que eles transmitem, o Campeonato Paulista, não. Ou seja, o Covid agora é seletivo, ele acaba atingindo a competição e outra não. Então é muita hipocrisia da Rede Globo. E tem mais um ponto, aí você pergunta, mas os jogadores da seleção brasileira se posicionaram contra a Copa América no Brasil, eles não querem participar da Copa América. Após os 2 jogos eliminatórios, irão se reunir com o Tite, já se reuniram com o presidente da CBF, que não querem participar da Copa América. Aí fica aqui a pergunta, os jogadores estariam preocupados com a saúde em meio ao Covid-19? São contra a competição? Será que eles vão deixar de jogar os seus campeonatos europeus, onde eles participam, que obedecem praticamente os mesmos protocolos de saúde? Será que eles são contra por isso? Ou são contra porque querem uma folga, já que tiveram praticamente uma temporada emendada na outra, devido ao Covid? Tivemos o reinício da temporada na Europa e depois poucos dias de folga e já emendaram de novo a temporada europeia. E com um detalhe, será que também tem alguns jogadores que não estariam mal intencionados? Ou seja, por conta dos seus patrocinadores, orientados por esses patrocinadores que também patrocinam a Rede Globo? Fica aqui a pergunta no ar. Ainda não está muito claro o porquê que jogadores da seleção brasileira e o Tite técnico não querem disputar a Copa América. Querem um pouco mais de folga, porque se forem disputar a Copa América, após os jogos eliminatórios, praticamente os jogadores já vão começar a treinar. Dia 13 começa a Copa América, já tem que começar a treinar, já tem que ficar concentrado quase 30 dias, que se chegar à final da competição, concentrados, treino, de novo concentração, jogos de futebol, volta para a concentração, não vão ter liberdade de ir para casa, como por exemplo os jogadores do Campeonato Brasileiro, após os jogos tem a folga, vai para casa, após os treinos vão para casa, ou seja, não, na Copa América não, é concentração total. Do hotel para o centro de treinamento, para o hotel, do hotel para os estádios onde os jogos são realizados. Então, amigos, o que está vendo, muita hipocrisia, jogo de interesses, infelizmente, politizaram também a situação. E o fato de o presidente ter dito sim à Copa América acabou despertando a ira também, uma forma da Rede Globo, que tem sido inimiga número 1 do presidente nesse processo político, ou seja, tornou-se uma emissora militante política e militante de esquerda, que hoje tem como principal herói Renan Calheiros, Lula, Ciro e tantos outros aí da oposição. E tudo que for possível usar contra o governo federal e contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, seu inimigo número 1, ela vai usar. Mas é claro, hoje nós temos uma coisa chamada internet, que nos liberta da mídia que teleguiava, que dominava tudo. A Globo está quebrando. Não tem mais os direitos de várias competições, entre elas Fórmula 1. E agora a Copa América, Libertadores da América. Por isso essa choradeira toda. Acabou a verba. Antigamente tinha bilhões de verbas do governo federal. Não tem mais, essa verba acabou a mamata. E por esse motivo vai encontrar em todos os critérios que são contrários, que são ditos sim, digo melhor, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, vai procurar sempre atacar de uma forma ou de outra. Mas aí nós temos a internet para nos libertar dessa hipocrisia, dessa contradição, dessas pessoas que estão aí nesse momento usando a Copa América como álibi, que estão preocupados com a ciência, com a saúde pública. Pura hipocrisia, pura demagogia. Aproveita, se inscreve no canal, vai lá no sininho, tá certo? Para ser notificado das próximas publicações, dá o seu like e vai se inscrevendo no nosso canal. E em breve postaremos novos vídeos sobre os fatos que marcam e que, evidentemente, chamam a atenção da sociedade. Grande abraço.